Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero bendizer o eterno Deus por essa oportunidade que Ele nos proporcionou mais uma vez. Quero declarar louvores aos céus pela vida do pastor Hudson, pela nossa pastora, pelos obreiros que auxiliam esse santo ministério, a vida do nosso nobre amigo e companheiro Daniel, que tem sido uma bênção constante em nossas vidas. Eu sou muito agradecido ao Senhor por essa oportunidade. Nada melhor do que começar o dia na presença do Senhor. Certo? Amados, eu gostaria de tomar uma porção da Bíblia que está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Ô glória, ô glória. Capítulo 16. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ô glória, ô glória, ô glória. Ô bendito seja o Eterno para sempre. Ô aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqueles que têm a sua Bíblia, acompanhem comigo. Capítulo 16, segundo escreveu Mateus. E o versículo 13 a seguir. Vamos lá. Eu tenho certeza que seremos edificados com essa palavra. Aleluia. Está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acometerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Tome o vosso assento e vamos entender, aleluia, essa porção bíblica. Toda atenção é pouca, eu sempre digo, em se tratando da palavra do Senhor, merece uma atenção a mais, pois a Bíblia Sagrada nos afirma que certa feita, quando Yeshua, o Cristo, ele ensinava a parábola da semente, ele disse que uma semente caiu à beira do caminho, ou à margem. Ou seja, na cultura judaica, antigamente, aqueles que tinham um pouco mais de condição conseguiam arar a terra primeiro, mas aqueles que não tinham aravam depois. Então nisso era natural cair alguma semente às margens ou à beira do caminho. E Yeshua disse que veio um passarinho e degustou aquela semente. Logo depois que ele contou toda a parábola, ele declarou que aquele pássaro representava Rassatã, o Satanás,
que rouba a palavra das pessoas que recebem com tanta alegria. Por isso que eu gosto de falar, é frisar. Redobre a sua atenção quando estamos ensinando a palavra. Porque naquele momento de adoração nós estamos entregues, as nossas emoções estão totalmente entregues ao Senhor e a nossa adoração vai fluindo. E com respeito à palavra de Deus, precisamos entender porque o inimigo, ele entende, só não obedece, ele entende que quando esta semente cai em boa terra, ela germina, ela produz frutos e são dignos de louvor ao nome do Senhor. Então, nesta manhã, o nosso propósito é entender quem é Jesus. Eu até perguntei, Daniel, da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o nome de Jesus, sobre Deus, o nome de Deus. E nisso, na verdade, hoje eu quero falar quem é Jesus. Porque o texto sagrado, é claro que o Yeshua pergunta para o seu colégio apostólico: o que estão falando a meu respeito? E nisto o texto sagrado diz que antes desse diálogo de Jesus com o seu colégio apostólico, ele estava falando sobre o fermento dos fariseus, os perushim, que se sentiam separados, os mais santos, e que olhava para cada pessoa e começava a catalogar os seus defeitos, achando ser melhor do que os demais, porque viviam um pouco mais de integridade, ou porque tinha condição, ou até eram mais regras, e achavam-se mais religiosos do que os demais. Então Cristo está explicando que havia um fermento no ensinamento deles, a doutrina, o entendimento deles, ainda que a priori poderia ter característica de santidade, de doutrina, de perfeição, na sua aplicação nada mais era do que uma imposição, uma legalidade, algo que somente impunha sobre as pessoas, mas não tinha condições de tirar um graveto que se fosse pesado sobre alguém. Então Yeshua deixou bem claro isso. E Cristo falou com o seu colégio: cuidado com o fermento dos fariseus. Não é de se admirar que em pleno século 21, onde falamos da idade contemporânea da igreja, vamos dizer assim, ainda existam pessoas com as mesmas características e que tentam rotular-nos, tentam nos caracterizar, olhando de cima para baixo e nos medindo pelo nosso linguajar, seja ele da forma normativa da língua, nos vernáculos da língua portuguesa, ou de uma forma coloquial, ou regional, ou pela forma que nós vestimos, ou até pela forma que nós andamos, ou até pela forma que nós assentamos ou cumprimentamos uns aos outros. Em pleno século 21, mesmo com esse avanço que nós temos, e com o conhecimento mais aprofundado das Escrituras, ainda existem pessoas que ficam nos rotulando assim. Então, se todos nós não vigiarmos e não fizermos uma autorreflexão do que eu sou na presença do Criador, eu posso alimentar um espírito de fariseu em mim, um espírito de zelote em mim, um espírito de saduceu em mim, um espírito traidor como de Judas em mim. Eu posso pensar que eu sou exclusivo, como a mãe pediu para João sentar à direita e Tiago sentar à esquerda de Yeshua. Ou eu posso ser também impaciente e pensar que sou exclusivo ao ponto de querer orar para que caia fogo e mata as pessoas só porque elas não estão na minha convivência como cristão. É de uma outra igreja, de uma outra religião, ou seja, de um outro povo que está falando o nome de Jesus, só não é da minha denominação. Mas João queria orar. Aqui eu estou querendo orar, posso orar para cair fogo e matar tudo? Ô João, de que espírito você acha que eu sou? Então Jesus o tempo todo pegou 12 homens diferentes e procurou inculcar em suas mentes e corações
a verdade. O que é realmente evangelho, o que é realmente reino, o que é realmente ser filho de Deus, ser filha de Deus, o que é de fato você professar, eu creio. Cristo ensinou isto. E com base nesta introdução, aí nisso ele retira daquele momento e chega às partes de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, eu até fiz a anotação aqui, é uma cidade gentílica, situada no sopé do Monte Hermon, distante de 32 quilômetros do Mar da Galileia. Esta região era uma região de imperadores. Foi dado o nome de Cesareia por causa dos Césares, dos imperadores. Era uma honra que foi dada aos grandes nomes políticos da época. Então, nisto, interrogou Jesus naquele momento, no local aonde só se falava, entendia, quem chegava no local, aqui é cidade, aqui é localidade, aqui é região de imperadores, de homens importantes de Roma. Então, nisso, Cristo aproveita o espaço geográfico para agora fazer um ensinamento sobre quem dizem os homens ser o filho do homem. Porque quando pegamos o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele foi escrito num viés totalmente judaico, totalmente característico para o judeu entender que Yeshua é de fato o Messias esperado da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Era isso que ele queria que entendêssemos. Então, seja, quando foram aqueles homens, que algumas bíblias falam rei magos, eles não eram nem reis e nem eram magos de magia, de bruxaria, eram estudiosos da terra de Sinear, eram estudiosos da astronomia, matemática, e eles analisando os astros, chegaram à conclusão, vamos seguir essa estrela, onde que ela vai? Primeira coisa que eles falaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, desde o ventre já era rei. Quando nasceu, recebido como rei. Foi presenteado como rei. Foi ovacionado como rei quando entrou em Jerusalém montado no jumentinho. O tempo todo ele era visto como rei. Quando foi indagado por Pôncio Pilato, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos não deixariam acontecer isso comigo. Eu tenho poder sobre você? Tem, porque meu pai te deu poder. Senão você não teria poder sobre mim. Ou seja, ele poderia muito bem orar. Como ele disse lá no Getsemane para Pedro. É só eu orar, o meu pai mandaria 12 legiões. Sabe o que é 12 legiões de anjo? Havia legião pequena e a legião grande romana. Pequena 3.000, a grande 6.000, 12 legiões, 72.000 anjos para resolver a minha causa aqui. Eu poderia clamar. Mas não quero, eu não preciso. Porque ele sabia o que tinha que acontecer. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus está agora, quer ensinar. Porque os seus discípulos ouviram multiplicar pão. E não foi uma vez. Viram-no ressuscitar os mortos. Viram dar ordem para as águas e para o vento cessar. Viram-no ele andar sobre as águas de forma extraordinária. Eles viram-no chegar até a alfândega na coletoria de impostos e falar com Levi, siga-me, ele largar tudo e segui-lo. Ou seja, esse Jesus era um homem influente, ele atraía, todo mundo queria estar perto de Jesus. Então Jesus escolheu 12 homens diferentes, e nisso, depois de ter orado a noite toda, Lucas 6,13, orou a noite toda, chamou um por um, de acordo com o propósito,
estabeleceu eles a priori discípulos, alunos, estudantes, aprendizes, a posteriori apóstolos. Agora vocês são emissários, são enviados. O que eu ensinei vai ensinar outras pessoas também. Aí diz a Bíblia que agora ele está ensinando. Eu assim, o que eles estão falando a meu respeito? Estão falando o que de mim? Aí sim, posso falar, Senhor? Estão falando que é João Batista. Mas João Batista já tinha sido decapitado. João Batista já não existia mais fisicamente. O seu espírito já estava com o Senhor. Eles acreditavam que João Batista havia ressuscitado e que era o próprio Cristo numa reencarnação. Porque havia um pensamento da mística antiga judaica, dessa questão de reencarnar em outra pessoa, um profeta. Ou até em outra linguagem, que não tem nem como a gente abrir muito o leque aqui, porque senão não vai conseguir fechar dentro do tempo que nós temos. Então havia essa crença. Aí, ou seja, João Batista, por que João Batista era aquele homem que as pessoas iam até ele? João Batista não saía do deserto para ir a Jerusalém, para pregar ou para chamar as pessoas. Venha ouvir minha campanha, vem pregar comigo, vem cá ouvir. Não, as mensagens eram pregadas de arrancar tatu da toca, não era? Aquela de paulada mesmo, como diz o pessoal, vai cair a folha hoje. E era paulada, raça de víbora, seu adúltero, quem é? Aqui, não cobra mais do que o devido, seu injusto, seu corrupto. Era a mensagem de João. João pregava para a cobra para transformar em ovelha. Você está entendendo o negócio? Aleluia. E aí o seguinte, diz a Bíblia, que ele está pregando, era a mensagem dele, mensagem dura. Chegavam, João, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não cobra mais do que o devido. João, o que eu tenho que fazer? Não adultera mais. João, o que eu tenho que fazer? Não oprime as pessoas. João, o que eu tenho que fazer? Peça perdão, trata bem os escravos. Ou seja, até no tratamento, tem atitude nossa que pode condizer de forma errônea na presença do Senhor. Então hoje quem é Jesus? Estão falando que o Senhor é o João. Assim, o Senhor, posso falar? Fala. Estou falando assim que o Senhor é o Elias, o profeta Elias. Estão percebendo que só fala no nível de profeta? Só no nível de profeta. Por quê? Porque o Navi, segundo a língua hebraica, Navi era aquele homem que via com os olhos de Deus e que era a boca de Deus na terra. A visão dele era diferenciada. O que os homens não conseguiam ver, o Eterno mostrar para o profeta. Não é esse negócio que acontece hoje, não. Era o profeta. O homem, ele realmente era o vidente. Não é o vidente com a bola de cristal como tem hoje, não. O vidente porque ele via a partir da visão dos próprios olhos do Eterno. O Eterno abria a sua visão. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E nisso ele passava a ver aquilo que ninguém conseguia ver de forma natural. É isso que estou falando. Então, ou seja, estou falando que Elias, quem era Elias? Um homem que orou, caiu fogo do céu, matou os profetas de Baal, de Axerá. Quem era Elias? Era um homem que orou e disse que não vai chover, não choveu. Quem é Elias? Era um homem que orou depois de choveu. Quem é Elias? Ressuscitou o filho da viúva. Quem é Elias? É o homem que falou assim, olha, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite na sua panela. Quem é Elias? É o homem que na sua boca a palavra é verdadeira. Quem é Elias? É o homem que o Espírito de Deus pegou ele correu mais do que a carruagem de Acabe e chegou primeiro na cidade. Quem é Elias? Elias era um homem de autoridade. Quem era Elias? Era um homem que ficou depressivo. Quem era Elias? Era um homem que queria a morte. Quem era Elias? Era um homem que foi para o Monte Horebe para poder receber a instrução do Senhor, para depois ser tomado para a eternidade. Mas não era Jesus. Estou falando que é Jeremias. Nossa, só profeta top, hein? Só profeta top. João Batista, aquele que arrebentava tudo. Elias, aquele que não tinha papa na língua, falava, aqui, quem é o perturbador de Israel é você, Acabe, a sua casa e aquela miserável da Jezabel. É ela e você que estão assim. A Bíblia Sagrada diz
que Jeremias era um homem que o Senhor falou assim, vou te colocar para poder como fazer o quê? Destronar pessoas e erguer pessoas. E tem mais, você não vai poder casar não. Você vai ser minha boca. Mas eu não passo a criança. Quando ele falou isso, ele tinha mais de 22 anos. Criança? É porque na concepção judaica estaria pronto com uns 30 anos de idade para ser profeta, sacerdote ou um líder. E Yeshua começou com 30 anos. Lucas fala sobre isso. E o ministério de Yeshua começou com quase 30 anos. Na verdade, 30 anos de idade. Então, se não, somente abra a boca, porque eu coloco a palavra na sua boca. Eu serei contigo. E foi, mas ele foi preso, foi caluniado, foi oprimido. Mas lá na Babilônia sabia, tem um profeta lá que falou a meu respeito. E tudo que falou está cumprindo. Qual que é o nome dele? Jeremias. Quando chegar lá, solta ele, ninguém toca nele. Às vezes, da nossa casa, as pessoas nos oprimem, querem nos prender porque falamos a verdade. Em contrapartida, o inimigo está vindo assim, tem homem de Deus lá, não tem? Não toca nele, porque tudo que falou é verdade. Às vezes, o ímpio entende melhor do que, às vezes, aquele que está andando com a gente. Aleluia. Diz a Bíblia assim, tem mais alguma notícia? Qual que é o noticiário? Continua o noticiário. Estão falando que é algum dos outros profetas. Espera aí. Então, se a gente for olhar, só cai na linha de profeta. Então, ou seja, é um campo profético. Todos, então, viam que Yeshua HaMashiach era simplesmente na linha de um profeta. E Jesus deixou bem claro, quando escreveu em João, o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Ele falou isso porque não pôde fazer muitos outros milagres, como tinha feito em outros lugares. Mas ele fez. Mas na casa não era reconhecido. Aí diz a Bíblia assim, então tá bom. Esse é o noticiário. Eu vou até ilustrar. Então esse é o correio, é o jornal de Cesareia, a meu respeito. É o jornal de Cesareia, é esse, a respeito do Senhor. Muito bem. Eu quero saber agora o nosso jornal. Aleluia. Nosso jornalzinho aqui para a gente poder começar a distribuir aí em Jerusalém, em toda a região. Quem é o Filho do Homem para vocês? Quem eu sou para vocês? Aí houve um silêncio. E automaticamente Pedro, eu quero falar, Senhor. Fala, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Permitam-me, quando ele disse isto, ele diz da seguinte forma, na língua que foi escrita, a língua grega. Ele disse assim, se eirohuistos, rohuiotuteu tu zontos. Que seria a mesma coisa de falar, atá huistos ben Elohim, em hebraico. Tu és o Messias, o Filho do Eterno. Ou seja, a revelação, a profecia que Israel precisava ser cumprida, estava diante dos teus olhos, mas eles não queriam enxergar. É a mesma coisa. Se nós pegarmos Marcos capítulo 10, versículos 38 para frente, com aquele cego, ele era chamado, havia um cego, um mendigo, que ficava às margens do caminho, e que ele era conhecido como o quê? Bartimeu, o cego. O artigo definido está sobre a sua característica, e não sobre quem no caso ele era. Bartimeu, o cego. Então o artigo define o sujeito, não é isso? Então ele era quem? O cego. Todo mundo, esse é um cego. Mas Bartimeu quer dizer filho de Timeu. E dentro do contexto da interpretação, Bartimeu, que no caso seria, aleluia, Bartimaios, ou seja, filho de honra, filho da minha direita, estava mendigando. Mas ele ouviu, aqui, o que está acontecendo aí? Que alvoroço é esse aí fora? Yeshua, espera aí,
Yeshua de quê? Nazaré. Ele está entrando ou está saindo da cidade? Está saindo. Yeshua, Ben David. Ou seja, tenha misericórdia de mim. Aí nisso, pô, não incomoda o mestre, não. Para com essa aí. Ele está saindo, está indo embora. Ele veio aqui por uma coisa. Eu ouço há muito tempo. Como que ele sabia que ele era filho de Davi? Porque quando diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, é a mesma coisa como se estivesse falando, tu és aquele da descendência de Davi, tu és aquele rei Messias, tu és aquele que havia de vir, tu és o filho do bendito, seja ele para sempre, tu és aquele que vai salvar, tu és aquele que vai resgatar, tu és aquele que vai libertar Israel, tu és aquele que vai mudar a nossa história, tu és aquele que liberta, que cura, que salva, que resgata, que renova, que faz maravilha, tu és aquele que expulsa demônio, tu és o líder maior. E nisto o cego reconheceu, e nisso ele fez Jesus parar. Traga o cego. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver de novo. Alguns Bíblias falam, eu quero que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Quando nós pegamos o texto na língua que foi escrito, a saber, o grego koiné, que a gente faz a exegese do texto, quer dizer que eu veja novamente, o que nos leva a entender que ele um dia enxergou, e alguém lhe tirou esse direito de enxergar, e lhe conferiu uma capa romana, que era uma legalidade para ficar na margem do caminho, pedindo esmolas e sendo alimentado por quem passasse por ali. Aí Roma achava que estava fazendo bom. A primeira coisa que ele fez quando Yeshua lhe chamou foi lançar de si a capa. Aleluia. Em outras palavras, quem me chamou é aquele que tem toda a autoridade. Não preciso mais de capa romana para receber bênção de ninguém. Vou receber bênção daquele que é o dono do ouro e da prata para todo sempre. É o que aconteceu aqui. Aí Jesus falou, Pedro, tu és então, aleluia, Simão Barjonas. Ou seja, Simão, Shimeon, Barjonas, Bar em aramaico quer dizer filho. Jonas, o seu pai. Então, ou seja, não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Então, nisso, automaticamente, Jesus pega e fala, aqui, é isso mesmo. O que Petros disse é fato. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Como Jesus falava o aramaico e o hebraico e tinha entendimento do grego, na verdade, ele conhece tudo. Ele falou na época para os seus discípulos, Ani ha-Mashiach. Ani, eu. Ha-Mashiach, o Messias. Eu sou o Messias. Não há necessidade de colocar o verbo ser, estar, como na língua portuguesa, ou como o verbo to be no inglês. Não. Quando fala Ani ha-Mashiach, o verbo ser, estar já está inserido. No sentido de falar de estar, de ser, de é. Então, Ani ha-Mashiach, eu sou o Messias. É isto mesmo. Ben Elohim, o Filho do Eterno. Sou eu. Agora todo mundo fica assim. Escute, eu vou tentar ilustrar. Nós estamos andando com o Filho do Homem. Nós estamos andando com o dono de toda a obra. Nós estamos andando
com aquele que criou os céus e a terra. Espera aí, que privilégio. Estamos almoçando com um homem que criou todo o alimento no universo. Estamos vivendo, andando, aprendendo, viajando, curando, evangelizando, fazendo a obra com aquele que não precisa de auxílio nenhum nosso, mas veio e simplesmente, aleluia, aceitou ficar livre de toda a majestade por um tempo, e assentou conosco pequeno, e comeu junto conosco, para ficar tete a tete comigo e com você, no mesmo nível de humanidade, só para nos mostrar o caminho excelente que foi perdido lá no Éden. E agora ele diz: eu abri a porta, o que era fechado agora vocês podem entrar, o que não podia ver agora pode ver, o que não era possível aos seres humanos agora é possível, porque eu abri um novo e vivo caminho. É o que o escritor aos Hebreus disse, ou seja, para isso ele veio, para nos mostrar o caminho excelente da eternidade. Ele veio para nos mostrar o caminho da perfeição. Ele veio para nos mostrar que é possível sim vencermos os obstáculos, ficarmos de pé, e na hora que a trombeta tocar, nós subimos ao encontro dele na eternidade. Quem é Jesus? Ele é o Messias. Quem é Jesus? Ele é o Messias. Amados, está aqui. A Bíblia diz que Pedro falou inspirado pela vontade do Criador. E aí vem agora uma das revelações doutrinárias da igreja, firmadas em concílios, que puxaram sardinha para a sua denominação, mas que não tem nenhum princípio, a não ser uma má interpretação e aplicação segundo o seu costume. Dogmático, doutrinário, com interesses. E Yeshua disse: pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando Yeshua fala tu és Pedro, falando Petros, na língua grega quer dizer fragmento, pedra pequena. Se nós pegarmos dentro do termo aramaico, seria no caso Kefa. Kefa quer dizer rocha maciça. Se nós analisarmos dentro do hebraico, Shimeon, é como Petros ou Pedro, ele é entendido de três formas, três nomes a Bíblia apresenta: Shimeon, Pedro e Kefa. Então, seja por causa da cultura, o contexto, isso é muito interessante. E quando a gente não faz a distinção disso, essa análise cultural, nós vamos cometer um certo erro na interpretação e para entregar isso para a igreja. Então, redobre a atenção. Ele diz: tu és Pedro, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, pedra feminino aqui, segundo a língua grega, é Petra, significa rocha maciça. Então, certa igreja associou Kefa com Petra e disse que a igreja foi fundamentada em São Pedro, que ele é o primeiro papa, que ele é o alicerce da igreja na face da terra, e que ele tem a chave também lá do céu, que é ele que abre a comporta, que é ele que fecha. E biblicamente falando, não é essa a interpretação. Historicamente falando, não é essa a interpretação. Exegeticamente falando, não é essa a interpretação. Teologicamente falando, não é essa a interpretação. E vou ter a ousar falar, filosoficamente não é essa a interpretação. Segundo a língua portuguesa, não é essa a interpretação. A interpretação, quando Cristo fala, tu és Pedro, ou seja, tu és fragmento, é pedra pequena. E sobre esta pedra, a rocha maciça, eu
Eu edifico a minha igreja. Alamachou Menévio. Como que o senhor tem certeza disso? Pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 2, pega aí. Como o senhor tem certeza que ele é a pedra, foi nele mesmo que foi feito isso? E o senhor está assim, Efésios capítulo 2, pega aí. Ô glória. Olha lá o versículo 19, 20 e 21. Vou ler até o 22. Está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças a Deus que não somos estrangeiros mais, né? Graças a Deus que nós não somos forasteiros, não é verdade? Somos concidadãos, participantes. Nós temos uma cidadania do céu. Dá para dar uma glória por causa disso? Aleluia! Olha o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui está fazendo menção de quê? Fundamento dos apóstolos, está falando o quê? Da teologia, o ensinamento do Novo Testamento. Aí vai, e dos profetas está ligado ao quê? Ao Antigo Testamento, ou seja, toda a Escritura reza, fala, afirma, confirma, defende o quê? Aleluia, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, Satanás pode até lutar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque não estamos fundamentados no sistema, não estamos fundamentados em Itália, nem em Roma, nem em Pedro. Estamos fundamentados em Cristo, que é a pedra principal. Estamos fundamentados naquele que é o cabeça da igreja. Estamos fundamentados, alicerçados, aleluia, naquele que é a origem de todas as coisas, o Filho do homem, o Filho de Deus, o bendito Messias, o maravilhoso bom pastor, aleluia, o pão da vida, a água da vida, oh glória! Alá, Súrio, Nimancho que levasse Nério. Aleluia! Que outro texto? Tem, vem comigo, primeira carta de Pedro, pega aí. Primeira carta de Pedro, aleluia! Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aqui fala que ele é a pedra principal. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ou seja, aleluia, quando alguém fala a igreja está confusa, não é a igreja de Cristo, é a igreja movimentada pelo homem. Aleluia, porque a igreja de Cristo não anda confusa. A igreja de Cristo, ela sabe quem tem crido. A igreja de Cristo, ela é universal. A igreja de Cristo, ela é dos remidos. A igreja de Cristo é dos lavados. A igreja do Cristo é do perdoado. A igreja do Cristo é daquele que outrora era totalmente, aleluia, pecador lá no fundo, na lama, mas agora ele está com o pé firme na rocha, na presença do Senhor. Ele é diferenciado. Aleluia! Alamai xerbianai estequefa súria. Aí nisto, é nesse sentido. Aí pega e tem briga. Teve briga. Porque a princípio, queridos, não tinha esse negócio de igreja. Não. O título igreja começa a surgir a partir do século II. A priori, era chamado de Kehilat, ou Kahal, tem o sentido de congregação, uma assembleia, um povo.
Se nós formos olhar a origem, a etimologia da palavra igreja, que vem da língua grega, eclesia. Eclesia, ou uma eclesia, era um ajuntamento de pessoas para discursos políticos da época. Da democracia, da polis. É isso aí. Mas pela influência do cristianismo, mas quando vem falar de cristianismo, está no século II depois de Cristo. E esse pensamento de polis, democracia, demos, kratos, mitologia grega, cosmogonia, teogonia, aleluia, os poemas, a história de Homero, período pré-homérico, homérico, pós-homérico, segundo a história grega, que está baseada nas suas fábulas, desse princípio dos semideuses. Para ele, isso é bem antes. Está entre o século V e o século IV antes de Cristo. Para os gregos, para os historiadores. Porque para a história da igreja, Cristo nasceu no ano 5, antes que zerasse o calendário. Não nasceu no ano 1, como a igreja romana diz. O calendário gregoriano, Papa Gregório XIII, que zerou todo o calendário julianos e pegou e estabeleceu outro calendário. Agora é a partir do ano 1. Há uma variação de 5 anos. Se fôssemos olhar por isso, estaríamos no ano 2026. E se for olhar, de fato estamos no ano 2026. Não no ano 2021. Mas essa questão eu gosto de pontuar, é porque quando a gente tem esse entendimento do fundo histórico do que aconteceu, e tem o entendimento um pouquinho das línguas sagradas, como foi escrito, ninguém passa mel na boca da gente, não. Ninguém vai ficar induzindo a gente ao erro, não. Homens e mulheres são pessoas vocacionadas divinamente pelo Senhor para cuidar do seu rebanho. São pessoas capacitadas pelo Senhor. Ele chama capacitados? Chamam. Mas chama-se que não é capacitado? Também chama. Depende de onde que ele quer que aquela pessoa atua. Em qual sociedade, em qual grupo, em qual país, em qual ilha, ou em qual localidade. Quem faz é ele. E o lindo é que em qualquer língua do planeta Terra, ele consegue comunicar com qualquer ser vivente. Isso que é lindo. E a única coisa que ele perguntou para vocês, quem eu sou? A pergunta hoje aqui para Shalom Donai é, quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? O que você tem a falar de Yeshua HaMashiach na sua vida? Que presença gostosa, rapaz. Aleluia. O que você tem para falar dele? Querido, quando nós olhamos para mim no espelho, quando olhamos para você no espelho, você olha assim, não, mas você é até bonito, né, rapaz? Mas você tem uns defeitos, né? Você é falho nisso, você é falho naquilo. Tem hora que você, rapaz, você tem que vigiar mais, hein? Ou seja, nós sabemos das nossas qualidades, mas nós temos tantos defeitos. E aí que pega e entra. Qual é o padrão a ser seguido? Yeshua. Em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi colocado à prova. Sabe o que é lindo? Ninguém achou nele pecado. Ninguém achou nele erro nenhum. Sabe o que é lindo? O ministério de Jesus, Lucas capítulo 8, tinha várias mulheres que seguiam seu ministério. Pesquisa na história, pesquisa na Bíblia. Jesus nunca deu escândalo nenhum com mulher de ninguém. Nunca mexeu com mulher de ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus tinha dinheiro que mexia porque pessoas investiam no seu ministério itinerante.
Tinha um discípulo que de vez em quando ele dava uma passeada na salva. Mas Jesus nunca se corrompeu por nenhum dinheiro. Jesus, para o público da época, foi considerado como se fosse um revolucionário, um político. Só que Yeshua nunca reivindicou cadeira, nunca quis aplausos, nunca quis destaque. Se destacava porque ele se entrava no meio, estratégia pedagógica de Jesus, para poder o quê? Ficar fácil, audível, para que todos conseguissem lhe ouvir de forma clara e fossem impactados pela mensagem do reino. Era isto. Jesus foi tentado por Satã em 3 áreas que a humanidade é tentada, e desde quando foi tentada sempre caiu. Sempre caiu. Mas Yeshua não caiu. E Yeshua mostrou para a gente, dá para viver, dá para fazer, dá para ficar fiel, dá para não cair. E Yeshua o tempo todo. Tentaram lhe provar, pegar na Torá. Falou assim, essa mulher foi pega em adultério. É uma coisa que fica assim na minha cabeça, pastores. Os miseráveis dos homens ficaram vigiando a mulher, cometeu adultério. Eles não tinham nada para fazer na vida deles, não. É um bando de vagabundo, de à toa, de hipócritas. Fica vigiando a minha vida, a sua vida, para achar um defeito, para nos acusar, como se isso fosse lhe dar crédito no céu. E nisso Yeshua ficou do mesmo jeito. Ela foi pega no adultério. Foi? Aí ele citando a lei para quem? A própria lei. Aleluia. O que está escrito na lei, na Torá? Tem que apedrejar. Muito bem. Ainda bem que Yeshua já não deu logo uma raquetada na cara deles. Porque poderia falar, cadê o homem que estava com ela? Só trouxeram a mulher. Machismo. Humilhando a mulher. Porque na concepção dos antigos, a mulher só foi criada para alguma coisa. Dar prazer ao seu marido, gerar filhos e tomar conta de casa. Cultura antiga. Sim ou não? Alguém lembra disso? E foi só para isso que a mulher foi levantada? Não. A mulher tem que ser honrada, tem que ser respeitada. Vou aproveitar ensejo. E Yeshua quebrou o protocolo do machismo e da atitude dos homens contra a mulher. Quem teve que pregar a primeira mensagem da ressurreição não foi os homens nem a liderança da época, foi uma mulher. Aleluia. Quem ungiu teus pés não foi nenhum homem, foi uma mulher. Aleluia. Quem teve o primeiro encontro depois que ele ressuscitou não foi os homens, foi a mulher. Mais alguma notícia aí, gente? Mais alguma coisa? Então vou respeitar as mulheres, que elas merecem a honra. Se eu sou uma bênção é porque tem uma mulher do meu lado que é abençoada. Aleluia. Besta é o homem que pensa que é alguma coisa sem a sua mulher. Se eu fosse ele, repensava os seus conceitos. Para ele vir ao mundo, não foi de um homem que você veio, foi de uma mulher que você nasceu. Aleluia. Toma cuidado. Eu acho muito errado. Mas a questão é cultura, né? É ensinamento, não é isso? É dessa forma. Então, ou seja, é o pensamento, é uma fala do próprio Mandela. Que diz o quê? Ninguém nasce odiando ninguém. Se alguém odeia alguma pessoa, é porque ele ensinaram a odiar. Se ele aprendeu a odiar, podemos ensiná-lo a amar as pessoas. Não é assim? Podemos ensinar. E foi o que Yeshua veio fazer. Vou ensinar vocês que amar é melhor do que brigar. Vou ensinar vocês que perdoar é melhor do que brigar. E Yeshua pegou e ensinou. É por isso que quem não consegue ver Yeshua como padrão a ser seguido, está muito aquém do que é reino de Deus. Está muito aquém. Porque é nele que eu vejo, é nele que eu me inspiro. Jesus se dava bem com as crianças. Os grandão, deixa as crianças para lá. Não impeçais, deixe elas vir. Mas Yeshua, é delas também o reino dos céus.
Aí pegou a adúltera e falou assim, tem que ser apedrejada. É? Então pode tacar a pedra, quem não tem pecado. Aí deu ruim. Não vai ter jeito não. Por quê? Todos que estavam ali haviam cometido algum delito. Querido, me apresente um homem, me apresente uma mulher que faça o bem, que não peque. A Bíblia deixa bem claro, não há homem na face da terra que faça o bem, que não peque. Mas aí que nós temos um ensinamento do próprio Cristo, ensinamento de Paulo, ensinamento de João, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Jesus é o padrão a ser seguido. Yeshua veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o pão que mata a minha fome. É a água que mata a minha sede. Ele é a minha justiça que eu não poderia alcançar pelos meus próprios méritos. É nele que eu tenho que me esconder. É nele que eu tenho que me espelhar. E aqui nós temos um exemplo. Aqui tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja católica falou que era em cima de Papa. O Pedro primeiro Papa da igreja. Ele é a coluna. Se fosse em Pedro, nós estaríamos tudo perdidos, irmão. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi perdoado, mas ele negou primeiro. Imagina uma igreja alicerçada naquele que nega o dono da obra. Como é que fica o negócio? Pedro na frente das pessoas da circuncisão, oh, aleluia, Baruchem, Kadosh, oh, aleluia, aleluia. Mas só foi chegar lá, em Gálatas, capítulo 2 lá, ele viu o quê? Sentou com os que eram da o quê? Os gentios, e começou a comer com eles e tal, conversar. Aí nisto Paulo chega, aí Paulo pega e olha assim, e repreende ele na cara. Perto dos da circuncisão, você é separado, você é santo. Mas perto do gentio, você quer comer junto com eles. Ou seja, esta é a essência. Esse é o âmago do evangelho, da mensagem cristocêntrica. Ele não exclui ninguém. Todos que virem a mim de maneira alguma o lançarei fora. E Yeshua não excluiu os gentios. Por isso que ele preparou alguém na capacidade para poder pregar para os gentios, para fazer entender, olha, dilui esse negócio aqui, ensina para o povo quem eu sou, prega para esse povo, e o evangelho cresceu. Por isso que esse negócio dá certo. Prega sobre Jesus, ensina sobre Jesus, fala o que Jesus falou, você não vai arrumar problema com ninguém. Diga para o teu irmão, você está entendendo, cristão? Aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, aí nisso Jesus disse, sobre esta pedra, aí eu vou dizer, sobre a sua confissão, Pedro, eu edifico a minha igreja, eu sou o alicerce dela, eu sou o cabeça da igreja, é comigo que está agora, Pedro. Até então os homens mandavam, havia uma linhagem sacerdotal. Agora em mim é quebrado toda a linhagem sacerdotal, porque em Cristo todos somos sacerdotes. Podemos ministrar uns aos outros para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fica de pé, queridos. Quantas das vezes nós ouvimos pessoas falar, o Pedrão está nervoso hoje, ó. Está trovejando, vai cair água aí, ó. Quer ver lá? Ele abriu as portas. Quem é Pedro para abrir as portas do céu? A Bíblia Sagrada diz que o Senhor deu autoridade. Está aqui, chaves. Chaves, está no plural. Estas chaves falam de autoridade, queridos. A autoridade está aqui, ó, o que ligar aqui é ligado no céu. Então, seja, a igreja tem uma autoridade, tem uma chave, a autoridade na oração, na palavra. Porque confirmar aqui, presta atenção, se 2 concordarem aqui na terra, ou ligar aqui, é concordado no céu. Isso é muito sério. Ou seja, se eu e o pastor Hudson, eu concordo, o senhor concorda comigo que o Senhor tem que nos dar um número maior de membros e que nós temos que fazer um seminário logo aqui e que nós temos que fazer um congresso de espiritualidade cristã aqui na Shalom Donai para impactar as pessoas, restaurar os casamentos, curar os enfermos, ministrar cura, libertação. O senhor concorda comigo, pastores? Amém? Então pronto, já está concordado lá em cima. 2 concordar acerca de qualquer coisa. A igreja, a liderança,
Se nós entrarmos em concordância, aleluia, o projeto flui. O projeto flui. É o que está aqui, a autoridade. E nisso ele falou assim, ó, não fala para ninguém, tá bom? Não fala para ninguém ainda. Isso era naquele contexto. Tem gente que até hoje fala assim, pode falar de Jesus assim não. Ou seja, ele deixou bem claro, era naquele contexto. Agora, meu filho, fala assim, fala no ônibus, fala na tua casa, fala no seu trabalho. Mas no trabalho, fala sem dar escândalo e sem atrapalhar o seu trabalho, para que você não sirva de vexame nem de vergonha para ninguém. Que quando você falar, fale no momento que você possa conversar. Aleluia. Alguém está entendendo? Porque se você está na empresa, está trabalhando, você está sendo pago para o seu trabalho. Sim ou não? Então, no horário do seu trabalho, você tem que fazer aquilo que você foi contratado. Sim ou não? Mas você tem horário de almoço. Sim ou não? No horário de almoço, você pode estar almoçando e falando. Que comida deliciosa. Que bênção, rapaz. Quando eu olho para a comida assim, eu lembro de Deus. Aí a pessoa, por que você lembra de Deus? Só existe grão, só existe espécie, variedade de alimento, porque existe um Deus que criou céus e terra. Já pregou, não já? Aleluia. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Uds, pela confiança, Daniel, pastora, todo o corpo ministerial. Foi muito bom estar com vocês mais um domingo. Lembre de mim nas orações, viu? Lembre de mim. Graças a Deus, o Eterno me permitiu completar mais um ano de vida mês passado. Então, graças a Deus, 44 anos para a glória do Senhor. Estou novo. Saí das fraldas agora. Começou a vida agora. Não é, pastora? Agora. Se for olhar em consideração que a Bíblia fala, a maioria dos homens de Deus começou a ser usada a partir dos 40 anos. Então, só tem 4 aninhos de idade que eu estou aí. Aleluia. Dá para crescer muito ainda. E tem muita borracha para queimar ainda do salado. Não é verdade? E que Deus continue me dando força, saúde. Porque enquanto Ele me permitir, eu quero falar que Ele é o Messias. E que só existe um Deus. Um Deus. Um Deus que preparou a salvação para mim e para você. Então, quem é Jesus para você? A Bíblia está recheada de títulos para Ele, mas neste dia, para nós, quem é Jesus? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aplauda Ele, porque a glória é dele.